Eu acho que ele, das SAFs aqui, eu tenho pouca dúvida de que ele teria muito apoio, porque, enfim, interessa a essa galera ter alguém com uma mentalidade mais pra frente, mais antenada, mais conectado. O Ronaldo é um cara super bem relacionado. Só que o meu medo é a gente pegar um momento de crise, ele existe, e achar que as soluções, elas são mágicas. Porque o futebol brasileiro, para ser justo, ele nunca foi tão bem estruturado do ponto de vista, mesmo que não seja o ideal, tá? Investimento em base, estádio, calendário, que ainda é uma zona, mas hoje é bem melhor do que era nos anos 90 ou nos anos 80, ou nos anos 70, quando o Brasil foi super vencedor. Então, relacionar os ganhos da seleção com a gestão da CBF no todo, eu acho um risco, porque tem coisas, e olha que a CBF é altamente criticável, mas tem coisas que a CBF fez de anos pra cá, do ponto de vista de gestão do produto futebol brasileiro, que foram boas. O Campeonato Brasileiro, ele nunca teve uma taxa de ocupação tão alta, nunca faturou tanto dinheiro, poucas vezes ele foi tão competitivo e tão legal os últimos campeonatos, recorde de média de público. Então existem coisas boas aí. A seleção tá mal, fato. Mas vale lembrar que o período mais corrupto da gestão do futebol brasileiro também foi o mais vencedor. Então relacionar uma coisa com a outra é muito perigoso. A gente chegou em 3 finais de Copa do Mundo seguida, com uma gestão que depois teve uma galera presa em sequência. Então, presa ou impedida de sair do país, porque se sair do país será preso. Então, assim, teve CPI de Nike, teve CPI de uma porrada de coisa, teve... Então, é preciso ter muito cuidado. Foram sucessões, uma atrás da outra, de gestões complicadas. Era isso o ponto? Qual era a solução ali? Porque o futebol brasileiro, o produto interno estava mal cuidado, não existia Série D, não existia Série C na época, os clubes, muita diferença de cota bizarra, estádio sucateado, mas a seleção estava chegando em 3 finais de Copa. O que a gente... É difícil, fica um discurso antipático, porque é claro que a gente quer ver a seleção ganhando, mas... E você pode equiparar também, pode continuar o Campeonato Brasileiro sendo bem tratado como produto, pode melhorar, a arbitragem pode melhorar, tem várias coisas ruins. Mas olhar para isso só para a seleção brasileira e entender que... Eu acho, cara, eu tenho várias explicações. Eu acho que essa fala do Formiga é perfeita, eu assino ela de cima a baixo. E acho que o Ronaldo joga contra a candidatura dele, falando isso que ele falou. Ah, as pessoas pedem para eu voltar a jogar. Irmão, você está querendo ser candidato a presidente. Assim, ele mistura alho com bugalho. Assim, o fato das pessoas estarem desgostosas com a seleção, que eu acho que é legítimo, não tem nada a ver com ele querer ser candidato a presidente da CBF. Ele pode ser presidente da CBF e a seleção continuar sendo uma ruim. Porque ele não é treinador, ele não é mais jogador, então eu acho que eu fiquei decepcionado com essa frase. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que ele está trazendo um sentimento do torcedor, mas eu acho que ele ajuda a confundir, porque fica a sensação de que se eu assumir a CBF, eu vou consertar a CBF e a seleção. Só que as duas coisas são completamente diferentes. Ele pode ser um ótimo presidente da CBF e a seleção continuar sendo uma porcaria, como o Formiga explicou. Durante os anos de Ricardo Teixeira, que depois a gente viu o que eram, a seleção chegou a 3 finais da Copa do Mundo. Eu acho que ganhou 2. Lembrando que a seleção atual campeã do mundo tem uma das federações mais zoneadas do universo. Que é pior que a nossa. Até melhorou, mas a AFA viveu crises absurdas. A Espanha acabou... Ainda tem, Formiga. Virou a mesa do Campeonato Argentino de novo. Não teve rebaixamento, porque um dos clubes que ia cair o presidente da federação é patrono. Quando você vem com... Eu não sou contra o Ronaldo se candidatar. Eu acho que pode ser ótimo, tá? Eu só acho que entender que a CBF é só a seleção brasileira é pouco. Porque, de novo, a seleção feminina de futebol da Espanha acabou de ser campeã do mundo numa das maiores crises de gestões da Real Federação Espanhola, que derrubou a cúpula inteira da Real Federação Espanhola, que tinha um gestor péssimo. E a Espanha com uma base absurda, inclusive aquele trabalho que é horroroso, que terminou com o título da Espanha, com um técnico que as jogadoras não queriam, tem um documentário maravilhoso sobre isso. Você vê mesmo como é que pode, né? Um título pode mentir, porque a seleção ela foi campeã apesar da gestão, não por causa dela. E no ano seguinte, com a mudança, o cara demorou a cair, mas a Espanha foi campeã da Euro agora, pô.
Mas vocês não acham que de repente a gente tem falado tanto disso, né? Não só dentro de campo, né, de seleção está, não é porque o Ronaldo assumiu que o Vini Júnior vai fazer gol. A relação não pode ser essa. Mas a gente já está falando há um tempo, né, de tudo que acontece em relação principalmente também a calendário, organização da CBF. Isso a sim. galera no geral, você não acha que ela tá mais antenada? Tendo aí um entendimento de que não é só em campo que o Ronaldo quis dizer isso? Não, então, eu acho que a população, o povo, ele entende CBF como seleção brasileira. Perfeito? Tá, e a arbitragem? E na hora que o time dele perde, com aquele gol duvidoso, ele acha que é arbitragem. Mas beleza, mas ele entende. Ele entende assim, se a seleção tá bem, a CBF tá bem. E a gente sabe que isso não é verdade. A seleção esteve bem, a CBF era uma porcaria, talvez até em situações piores do que hoje. E agora a seleção tá uma porcaria e a CBF poderia estar sendo bem administrada, que não está. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gestão do Edinaldo Rodrigues é uma gestão que hoje ninguém dentro da CBF suporta o Edinaldo Rodrigues hoje. O Edinaldo Rodrigues hoje, isso aqui que eu estou trazendo é informação, tá? O Edinaldo Rodrigues hoje é um cara totalmente centralizador. O Edinaldo Rodrigues quer conferir passagem que é emitida na CBF. Ele quer conferir. Por que é essa passagem, por que não é? O Edinaldo cancelou passagem de gente que faz trabalho de comissão técnica, de organização de campeonato, para uma economia porca. A comissão técnica da seleção brasileira, em 2 datas FIFA atrás, ficou abismada que o Edinaldo Rodrigues mandou diminuir a quantidade de gelo comprado para botar em banheira de recuperação de jogador. Você acredita nisso? Isso aí que você me falou é loucura. Isso, eu tô te falando porque tenho certeza do que eu estou dizendo. Ele achou que a CBF está gastando muito dinheiro com gelo para recuperar jogador para botar em banheira. Isso é o Edinaldo Rodrigues, pô. Isso é o Edinaldo Rodrigues. Ao mesmo tempo, parece o governo pedindo para tu desligar o celular da tomada, não carregar a noite inteira por causa da crise hídrica, assim, né? Inacreditável. E ao mesmo tempo, o Edinaldo Rodrigues, agora, há um mês, ganhou uma eleição para ele ter um 3º mandato por 27-0. Sabe o que é isso? Quer dizer que a Assembleia Executiva, a Assembleia Geral lá, extraordinária, que foi convocada da noite pro dia, chamou todos os presidentes de federações, que em tese são os futuros candidatos a presidente, para dar ao Edinaldo a chance de um 3º mandato, o Edinaldo e todos os presidentes que vieram na sequência, e ele ganhou essa votação por 27-0. Todas as federações votaram a favor do Edinaldo. Sabe por quê? Porque ninguém dentro da CBF vota contra o presidente. Porque federação que vota contra o presidente, ou em eleição para presidente, ou em eleição extraordinária, assim, ele sabe que se ele votar contra, ele é asfixiado financeiramente. Ele ganhou por 27-0. Então quer dizer que, nesse momento, há um mês atrás, todas as 27 federações estão com o Edinaldo. E agora o Ronaldo precisa de 4 federações para ele permitir ser candidato. Mas para ser justo também, há quanto tempo atrás que você falou? Um mês, né? Um mês atrás. Um mês não tinha oposição, né? Basicamente. Ok, mas tudo bem, Formiga. Mas ainda não tem. Mas ainda não tem. Mas não tinha nem essa figura, né? Tudo bem, não tinha. Muito incipiente ainda. Até tinha, ele dizendo que ia, agora é uma coisa mais concreta. Esse é o primeiro ponto. Eu conversei com 3 pessoas hoje, a manhã toda, influentes na politicagem da CBF. Uma delas me falou o seguinte: o Ronaldo vai ter facilidade para conseguir a 4ª assinatura de federação. O difícil é ele conseguir a primeira. É um movimento, né? Porque conseguir a primeira candidatura, a primeira assinatura, quer dizer que uma das 27 federações falou: tá aí, eu quero que tenha oposição. Tá aí, eu acho que uma oposição seria legal. E essa federação, ela vai se expor com o Edinaldo Rodrigues. Ela vai se expor. Ela vai olhar e vai passar para todo mundo a sensação assim: não estou satisfeito. Não estou satisfeita. Que federação vai querer botar a cara nisso? Eu queria saber. Eu queria ver. Então, eu acho que esse movimento. Queria entender. Eu acho que esse movimento do Ronaldo, quando ele fala do clamor popular, dos pedidos que ele recebe nas ruas, é um movimento para tentar, de fora para dentro, criar um ambiente de comoção para reverter esses votos, que hoje não estão. Hoje estão todos para sentir, né? Tu joga aí, dá uma tuitada para ver qual é. Vamos ver. E aí, de repente, vem uma pressão de fora, em parte da imprensa compra a ideia, o público também, porque, convenhamos, se a gente for analisar as figuras
há uma diferença, assim, intergaláctica entre Ronaldo e Edinaldo, né? Sim, é uma coisa brutal. E brutal. mundo, tá? Mundo e tal. Então, o Ronaldo tem a favor dele a imagem, o peso do seu nome. Mas aí eu vou muito na linha do que vocês disseram aqui. Isso não é suficiente, isso não pode ser tudo para uma candidatura. Uma candidatura, ela precisa ter pauta, ela precisa ter um foco determinado, ela precisa apresentar soluções. Então, ontem, essa entrevista do Ronaldo, hoje eu estava lendo ela com calma, quando ele é perguntado sobre o calendário, por exemplo, que ele fala ali, puxa, um absurdo o que aconteceu com o Botafogo esse ano, calendário, a gente precisa sentar numa mesa e precisa resolver. Assim, com platitude não vai dar para resolver. Porque a questão do calendário, ela só será resolvida o dia em que algum presidente da CBF tiver bagos para impor de cima para baixo uma mudança no calendário dos campeonatos estaduais. Só assim, não tem conversa com essa gente. Com o presidente de federação estadual, eles já mostraram que não estão dispostos a ceder 1 milímetro das datas e do poder que eles têm. É o que faz eles sobreviverem. Claro, mas enfim, só que eles sobrevivem asfixiando o restante do campeonato, das outras competições da CBF, do calendário, ferrando a vida dos jogadores, ferrando a vida de clubes. Eles estão olhando só pro deles. Na pandemia, a Champions League, na pandemia, perdeu data. Não, todas as competições. Mas o estadual não pode. Na pandemia, a NBA cortou data, a Fórmula 1 cortou data, a Champions League cortou data. Mas o estadual tudo não pode. Cortou data. O Campeonato Mineiro não pode, o Campeonato Baiano não pode, o Campeonato Paulista não pode. Porra, a gente vai num problema que é pior, um problema estrutural, que é político, que é... Só o Brasil tem uma confederação, né? Que é as federações se unindo num conjunto. Isso. A Real Federação Espanhola é a Real Federação Espanhola. A AFA é a AFA. Não tem as mini AFAs e as mini... a EFA, a FA. Então aqui a gente tem um problema estrutural. Como de sistema você ter, político. Você ter o presidente e você tem os governadores. Só que isso para política funciona. No caso das federações, atrapalha. Nós estamos empurrando com a barriga mas assim, não dá pra, os estados séculos. têm que ter os seus governadores, seus prefeitos e tal. As federações, será que é necessário ou ter representante, que é o que tem nos outros países? Então aqui, a gente quer resolver um problema que é insolúvel. Porque como é que você vai chegar para alguém e falar, cara, abra mão do seu sentido de existir? É claro que não vai acontecer. E se eu também fosse um presidente de federação, eu não faria. Porque eu estou matando a minha existência. E é matando... Entendeu? Então, realmente, eu me colocando aqui como analista da parada fria. Eu sou contra. Essa é uma visão. Essa é uma visão. Ilusão, a gente vai ficar discutindo uma coisa. Mas é uma visão imediatista. Mas pera, mas a gente precisa discutir isso, precisa mudar, cara. Mas precisa mudar a origem. As federações, a federação não precisa existir. É a única forma de acabar. Enquanto entidade política não precisa. Ele não precisa. Talvez mas eu não tô nem indo pra esse extremo. A federação tinha que ser, como é na Alemanha, é um escritório em cada região um que ele fomenta o futebol e mas tudo. Eu não tô nem indo aí. O que falta é uma gestão, é uma visão profissional do camarada entender o seguinte: eu tô forçando uma barra aqui com 16 datas do campeonato estadual, um campeonato que vai perdendo quase um turno de brasileiro, um campeonato que vai perdendo relevância ano após ano, um formato que já está saturado e que vai ferrando a vida dos clubes no segundo semestre, faz um clube passar pelo que o Botafogo passou, por exemplo, e outros clubes já passaram para disputar o Mundial de Clubes, mas o meu dinheiro está entrando agora. Show! Garantiu o meu 2024, garantiu o meu 2025 e o meu 2030 e o meu 2035. Isso não vai ser sustentável a longo prazo. No final, hoje o cara está ganhando, no final ele vai perder. E ninguém dá esse passo atrás. Ninguém discute a enorme quantidade de jogos que nós temos hoje no futebol. Os caras estão só esticando o produto. Os caras estão só espremendo a laranja. Não tem mais quase nada, amigo.